Bem, então, vamos começar os nossos estudos dessa semana. O capítulo é o 18, tópico 1, a parábola do festim das bodas, ou aquilo que ficou conhecido como o primeiro milagre público de Jesus. Os evangelhos apócrifos, ou seja, aqueles que não foram reconhecidos na Bíblia, mas que foram escritos muitas vezes por espíritos também missionários, narram a infância de Jesus de diversas maneiras, e que ele teria, nessa infância, produzido prodígios, né? Uma criança com poderes paranormais, que fazia aquilo que para a época se chamava de milagre, porque não se conseguia explicar, mas que, na verdade, consistia no controle da natureza, na intervenção na natureza, pelas forças físicas, através da evolução do seu próprio pensamento, da sua integração com o mundo físico e o mundo espiritual. Então, Kardec coloca essa passagem na abertura do capítulo que trata sobre o nosso chamamento. Muitos são chamados e poucos escolhidos. E por que ele faz isso? Porque ele quer dizer que Jesus, ele próprio, foi o primeiro a ser chamado. E o chamado de Jesus se dá pela sua mãe, né? Ele ainda jovem, aqui então, ele é chamado pela mãe a assistir, a ajudar aquele que era um dos seus grandes amigos de infância, praticamente parte da sua família. Vocês devem se lembrar que Jesus e Maria, possivelmente José, já havia desencarnado nessa época, estavam numa festa de um casamento. Os casamentos, na época de Jesus, duravam vários dias. Não é como a nossa tradição, que você vai ter uma cerimônia, depois tem uma festa e acabou. Até hoje, alguns países orientais mantêm essa tradição de casamentos, às vezes, que duram uma semana, né? E quanto mais rico era a família, mais tempo durava esse casamento. E o que acontece é que, durante o passar dos dias, o vinho acabou. E ainda tinha alguns dias para durar esse casamento. Então, provavelmente Jesus estava ali confraternizando com os seus amigos, com os seus familiares, e a mãe de Jesus deve ter sido informada pela mãe do noivo ou da noiva, né? Que estava acabando, e eles já sabiam que Jesus tinha essa capacidade paranormal, mediúnica, e foram pedir que ela intercedesse. Maria, então, se sentindo na compaixão mesmo, se colocando ali no lugar daqueles noivos, dos pais dos noivos, que queriam a felicidade, porque era uma festa de alegria, de confraternização, estavam envergonhados, embaraçados, não tinham o que fazer, talvez não tivessem nem mais dinheiro ou condições de buscar que se suprissem essas bebidas. Então não era uma condição de embriaguez, né? Embora a festividade durasse vários dias, não era uma coisa que se tem assim como a ideia que se todo mundo permanecesse o tempo inteiro embriagado. Não, eram uns festins, as pessoas bebiam e o vinho, ele era parte da alimentação, né? Durante todo o Evangelho de Jesus, a gente vê que no costume judaico, as pessoas consomem o vinho durante a refeição. Ainda hoje é muito comum, nos países mais frios, principalmente, se vê o consumo de vinho, né? Na Europa é muito comum que o vinho faça parte da alimentação. E também, naqueles tempos mais antigos, havia algo que não era exatamente o vinho que nós temos hoje, era uma coisa que eles chamavam de vinho forte, né? E que era como se fosse uma espécie de vinho licoroso, e que ele compunha também a alimentação como se fosse uma fonte mais enriquecida ali de açúcar e das propriedades que a uva tem. Então, é bom a gente esclarecer isso, porque Jesus não estava
estimulando a embriaguez, né? Então Jesus é chamado por Maria. Num primeiro momento ele resiste, diz: minha mãe, por que me chamas, né? Por que está me atormentando aqui? Estou aqui com os meus amigos e tal. Ela diz: para tudo, né? E olha o teu amigo, olha os noivos, né? Eles precisam da sua ajuda, da sua intervenção. E Jesus se sente incomodado com essa abordagem, porque ele sabia que no momento em que ele transformasse a água em vinho, isso seria público, não tinha como esconder, né? Isso já devia estar ali no bafafá da festa inteira, que tinha acabado o vinho. Mas ele já entra em conexão com o seu pai, né? Quer dizer, com o Criador, porque ele é um Cristo. Ele entra primeiro em conexão com o seu Cristo, quer dizer, com a sua dimensão crística, e dali ele recebe, então, a orientação para que ele fizesse a intervenção. Ele chama, então, os serviçais para que trouxessem os tonéis de água. Junto com os vinhos, a festa era de vários dias, eles tinham vários vasos, né? Eram tonéis, que eles também serviam águas, né? Então ele pede para que aquelas águas já estavam prontas, e essas sim poderiam ser repostas depois, porque tinham os riachos ali, tinham as fontes de água que era mais fácil repor, o poço, né? Enquanto que o vinho não, o vinho teria que ser fabricado, provavelmente trazido de longe. Então, ele pede que aqueles servos tragam os tonéis de água, e ele manda que eles sirvam os tonéis de água. E qual não é a surpresa dos convidados quando eles provam aquele vinho e se dão conta de que aquele vinho era extremamente saboroso, a ponto de alguns convidados chamarem a atenção do noivo para dizer que a tradição mandava, a boa tradição, que se servisse primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estivessem mais embriagados, se servisse ao final o vinho comum, né? Mas esses daí não sabiam, ou pelo menos não entenderam que Jesus tinha feito aquela intervenção. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, primeiro por essa importância que tem o gesto de compaixão daquela mãe, Maria, né? Quer dizer, uma mãe humana, uma mãe que ama a humanidade na sua característica humana. Não importa, eles estão precisando de vinho, nós vamos ajudar a vinho. Isso nos coloca numa posição muito confortável, de muita proximidade com Jesus e com Maria, para que eles possam nos ajudar nas nossas coisas mais básicas, né? Que eles possam olhar por nós pelas dores que a gente tem, também materiais, as dificuldades materiais que a gente passa, né? Porque se eles foram capazes de auxiliar aquela família para socorrê-los na reposição do vinho, como que eles poderiam não olhar para nós diante das dificuldades enormes que nós temos? Seja de saúde, seja de desemprego, seja de uma tristeza profunda, de um mal-entendido entre família, seja às vezes, de uma necessidade de transporte, e assim por diante, nas mais variadas necessidades possíveis e imagináveis, né? Então, isso é para mostrar, em primeiro lugar, a compaixão, o amor profundo dessa mãe, né? desse lado feminino que se mostra na Terra, de um amor incondicional e que se coloca atento aos mínimos detalhes da nossa existência na Terra, das nossas necessidades. Então, isso já valeria toda essa passagem do Evangelho, só por esse gesto, né? O gesto de compaixão de Maria diante da necessidade humana, material dessa família, né? Humana, material, emocional, né? Mas com um propósito positivo, não era um propósito qualquer, não era um propósito que pudesse prejudicar alguém, era um propósito de confraternização
então ela se propõe a ajudar. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto interessante é a autoridade moral de Maria para com Jesus. Veja, ela ali sabia que Jesus era a representação divina, a encarnação crística que veio transformar a terra. Ele que era aquele espírito que ajudou na criação do sistema solar, na criação do planeta Terra, que nos acompanha há 4 bilhões e meio de anos, que nos trouxe de outros orbes para vir fazer aqui a nossa evolução. Portanto, muito mais evoluído do que ela própria. Mas ainda assim, naquela condição de mãe, ela se investe desse papel e diz assim: aqui, agora, eu sou tua mãe. Veja a autoridade moral de Maria. Sou eu, sua mãe, que está dizendo. Né? Não é o espírito aqui evolucionário inferior a você na gradação dos estágios espirituais. Não, sou eu, a sua mãe terrena, que te pede. Né? E te pede algo que é plausível, que é necessário e que é bom. Então veja essa autoridade moral. E Jesus obedecendo a essa autoridade moral. Ele, que era o Cristo encarnado, podia dizer não. Né? Então ali já foi, talvez, a primeira prova de que Jesus não tinha orgulho e nem vaidade. O que ele podia ter dito: não, eu é que decido isso, não é você. Quem é você, mulher? Né? Não. Então ele ali já dá a sua prova cabal, definitiva, da humildade e se coloca na posição de filho obediente. Então, veja o exemplo importantíssimo desse gesto. Vou fazer aqui um parênteses. Lembremos que, alguns anos antes, quando ele fez 12 anos, que ele tinha ido ao templo de Jerusalém ser apresentado, ele tinha ido com ela, Maria, José, separado, né, 2 fileiras, cada um ia de um lado da estrada, em grupos, né? E lá ele é apresentado ao templo. Então os sacerdotes se encantam com ele, começam a conversar com ele, e ele fica vários dias ali no debate. Como as caravanas de homem e mulher eram separadas, quando chegada a hora deles voltarem para casa, né, já tinham apresentado Jesus, José pensa que Jesus está com Maria e Maria pensa que Jesus está com José. Por que isso? Porque antes de ser apresentado ao templo, com 12 anos, os homens seguiam a caravana das mulheres, porque eles não eram considerados adultos. Depois que eram apresentados aos templos, eles passavam a ser considerados adultos, com 12 anos, e aí voltavam na caravana dos homens. Mas, assim, não era uma regra, né, que podia ser adaptada, um caso ou outro, porque, afinal de contas, aos 12 anos ainda era uma criança. Então, não era uma regra rigorosa. Então, José pensou que Jesus deve estar com Maria ainda, e vem na caravana dos homens. E Maria pensou assim: bom, Jesus já está adulto, veio na caravana do pai. Só que ele ficou no templo. Quando eles chegam em casa, em Nazaré, se dão conta, 90 quilômetros quase de distância, né? Você conta ali a pé, se dão conta que Jesus não estava com nenhum dos dois e tem que voltar ao templo. E voltam bravos com Jesus, né? Que ele não tinha ouvido. E aí Jesus diz a eles assim: quem são os meus pais? Quem é o meu pai e quem é a minha mãe? Eu estou aqui a pedido e cumprindo a determinação do meu Pai Celestial. Né? E aí, ou seja, já deu um chega mais neles ali e disse assim: agora a minha função aqui é com meu pai é outra. Né? Então esse episódio é interessante porque parece que Jesus é um garoto rebelde, um adolescente rebelde, e que ele não obedecia corretamente os pais. Mas é claro que isso tem o colorido da história narrada pelos evangelistas. Né? Imagina se Jesus seria capaz de destratar os seus próprios pais. Né? O que houve ali foi um mal-entendido, não intencional, e ele estava, de fato, exercendo um papel importante. Né? Foi trabalhoso, difícil para os pais, que tiveram que caminhar aquele trajeto de novo, ficaram preocupados que algo pudesse ter acontecido com eles. Imagina a responsabilidade de José e Maria, sabendo que ele era o Salvador, né? Ficar sozinho em Jerusalém, enfim. Mas não houve uma desobediência. Então, quando a gente volta aqui para as bodas de Caná, a gente entende que Jesus, de fato, era um espírito
obediente, um filho obediente, né? E que ele, então, dá atenção ao fato, compreende aquela necessidade humana, fraterna, e ele, então, transforma a água em vinho. E o terceiro ponto que me chama muita atenção nesse episódio é a qualidade desse vinho. E aqui a gente vai compreender como tudo o que Deus nos dá é em abundância. Tudo o que Deus nos oferece é do melhor possível imaginável. Só que a gente não presta atenção, né? O ar que a gente respira pela natureza é um ar puro. Ele é sujo quando a gente polui, porque ele, gerado na natureza, é um ar puro. A natureza, ela é toda em equilíbrio, toda uniforme, né? Nós temos toda a abundância de alimentos que a gente necessita. A gente tem a beleza, a harmonia. É só acordar cedo e ver o nascer do sol, coisa maravilhosa, ou o pôr do sol, né? Ou ficar observando o mar, ou ficar olhando as florestas, os pássaros, os animais em geral. Então, a natureza, ela é rica e abundante. O sabor das frutas, o sabor dos alimentos em geral, né? O perfume das flores. Então, a natureza, ela é exuberante. E Jesus, quando ele executa, então, essa façanha, né, essa transformação da água em vinho, ele não vai fazer um vinhozinho qualquer. Ele vai fazer o melhor vinho que já foi criado na face da terra, né? Porque ele foi capaz de criar o planeta, ele sabe a forma da criação do vinho, né? Ele é o grande alquimista, digamos assim, do nosso sistema solar e hoje do universo. Então, o que ele cria é sempre bom, perfeito, né? Ele e o Pai são um. Então ele usa o conhecimento divino para essa criação. E aquilo chega ao paladar e ao olfato daqueles que eram grandes apreciadores de vinho, daqueles que provavelmente eram cultivadores de vinho, que sabiam diferenciar o que era um vinho ordinário de um vinho extraordinário. Então isso mostra também que mesmo em uma atividade, digamos assim, de menor importância, que não era um gesto de transformação da humanidade, mas ainda assim Jesus é perfeito nos mínimos detalhes. E ele dá o melhor dele mesmo para que isso possa acontecer. Então a gente tem o contraste da compaixão de Maria, a obediência, a humildade de Jesus e esse gesto de perfeição e abundância que se mostram ali naquela confraternização. E diz o Evangelho que Jesus foi repreendido, né, exatamente por essa interpretação de que ele estaria incitando as pessoas ao desequilíbrio. Isso é uma questão de longos debates teológicos, né, por muitos e muitos séculos aí, se Jesus teria ou não estimulado ali a embriaguez, a bebedeira, etc. Mas, como eu já disse aqui no início, isso foi um gesto de fraternidade. E o argumento que a gente vê por Jesus é que como que aquele que ama profundamente o seu amigo, vendo o seu amigo em um estado de dificuldade, seria capaz de dizer-lhe não, podendo auxiliar. Veja, então nesse quarto aspecto, Jesus nos traz a fortaleza da caridade e o sentido ideal da caridade, né? Que é aquele que dispõe dos recursos, dispõe das possibilidades, está atento ao fato, sabendo que o outro necessita, então está diante dele a evidência, por si mesmo, ou chamado por outrem, no caso a mãe que chama a atenção dele, né? E ele, então, como que ele poderia se recusar a ajudar? E aqui nasce a semente da fraternidade.
E esse comportamento, esses 4 aspectos, vão permear toda a vida pública depois da pregação de Jesus, do exemplo de Jesus no Evangelho. Então, é um gesto simples, profundo, sincero da verdadeira amorosidade. E de uma amorosidade em família, que é algo que a gente se esquece profundamente. Porque a gente se acostuma com a família, e muitas vezes na família é onde a gente se sente mais seguro para dizer não, para desdenhar, para não dar atenção, para dizer, não, chega, agora eu não quero, estou cansado. Né? Ou guardando mágoa, dizer, não, você não merece. E jogar na cara do outro os males, as coisas todas que ele fez e assim por diante. Né? Então, é uma circunstância em família, às vezes, muito desagradável, de conflitos desnecessários, baseados nos nossos próprios desequilíbrios, a nossa falta de compaixão. Então, Maria e Jesus nos convocam à caridade em família, caridade no círculo de amigos, a caridade dos pequenos gestos, a caridade da abundância. Né? Então, assim, se alguém chega para nós e pede alguma coisa, a gente não pode dar o que sobra. Né? E eu vou trazer aqui um exemplo concreto que a gente vê com muita frequência nas atividades que a gente participa. Né? Então, por exemplo, eu gosto de fazer lá para o grupo de população de rua um achocolatado, que tem uma receita que me foi passada pelo Mesmer e tal, que eu gosto de fazer porque ela é um pouco mais nutritiva. E eu procuro comprar o chocolate que fica de fato saboroso. Né? É mais caro, mas é aquele que fica gostoso e que ele também é um pouco mais nutritivo. Mas tinha uma pessoa que ela quis muito ajudar e ela ficava levando achocolatado, eu não sei nem dizer a marca, assim, mas imagine aquele achocolatado que seja do mais barato, do mais vulgar. E que ele, para encurtar a história, era muito ruim. É um achocolatado que eu não teria coragem de tomar, eu não teria coragem de dar para as minhas filhas. E, consequentemente, eu não teria coragem de dar para ninguém, porque, né, era de uma qualidade muito, muito, muito ruim. Só que essa pessoa levava 2, 3 sacos desse achocolatado. E aí, o que a gente pediu para ela foi assim, olha, ao invés de você levar 3 desses achocolatados, dessa marca, leva um de uma marca boa. Escolhe, olha, tem 3 ou 4 marcas aqui que elas são razoáveis, são mais ou menos equivalentes, não importa a marca, importa a qualidade que está ali. E a gente sabe que o resultado final vai ficar bom, porque senão a gente vai ter que adicionar outras coisas, porque não tá dando sabor, não está, ele estava, né? E até foi engraçado que a população de rua, a primeira e única vez que eu fiz lá, eles reclamaram, eles não sabiam, mas estava muito ruim mesmo, estava muito ruim. E essa pessoa reclamou, que absurdo vocês exigirem a marca e não sei o quê, e ela acabou depois deixando de contribuir com isso. A gente teve que contornar e ela, enfim, eu quero trazer aqui o ponto seguinte, a má interpretação desse gesto, né, e o quanto ela se revolta com isso. Então, esse é um exemplo. Mas o que a gente percebe lá também, muitas vezes, é a maneira como a pessoa faz aquilo que ela vai doar. Né? O cuidado que falta. Então, por exemplo, a gente lá distribui ovos cozidos. Quase toda semana a gente se depara com um quadro dos ovos cozidos chegarem todos quebrados. Os ovos estão lá, são ovos. Mas será que não faz diferença no cuidado de embalar esses ovos, na preocupação de que eles cheguem para aquele que recebe de uma forma que seja agradável, integral, que passe para ele esse cuidado, esse carinho, esse afeto? Um outro exemplo. A gente recebe aqui com alguma frequência doações também, doações de roupas, às vezes de alimentos. A gente não tem uma campanha permanente, né? A gente de vez em quando faz uma outra campanha que sempre tem para onde levar. Aí a gente se depara aqui, por exemplo, outro dia doaram uma sandália de dedo, chinelo de dedo. O chinelo estava arrebentado. Gente, eu falo assim, mas será que a doação é lixo?
Porque, eu estou sendo bem sincero, né? Isso não é caridade, vocês entendem a diferença? Quer dizer, não precisa comprar uma sandália nova, mas ela tem que estar num estado em que a pessoa que doa usaria, continuaria usando, não é que ela usou no passado. A gente não pode pretender doar algo que sobra, que é lixo, que é descartável. Isso não é caridade. Veja, de novo, Jesus não fez um vinho que fosse um vinagre. Ele não fez um vinho que era um vinho comercial. Ele fez o melhor vinho possível. Então, a doação requer cuidado. A caridade requer cuidado. Quem se propõe a fazer um trabalho voluntário, quem se propõe a fazer uma doação, quem se propõe a fazer caridade, tem que ir melhor do que faria para si mesmo. Se possível, melhor. No mínimo, igual. No mínimo, igual. Então, a gente não pode fazer uma campanha do quilo e aí a pessoa fala assim, não, para minha casa eu compro o arroz e o feijão tal, mas aqui, como é para o quilo, ao invés de eu comprar 4 ou 5, eu vou comprar 20, mas aí eu vou comprar aquele que é cheio de pedra mesmo, cheio de bicho, carucho e tal, não tem problema, né? Por quê? Porque o coitadinho lá do pobre, do miserável, não tem problema, ele vai comprar esse daqui. Isso não é bom. Não é bom. Por quê? Porque se a gente está se colocando num pedestal de superioridade, doe o que puder, mas doe bem, doe com qualidade, com carinho, com respeito por aquilo que vai receber. Importa menos a quantidade, né? Teresa de Calcutá sempre disse isso, olha, faça o mínimo, mas faça bem. Não importa a quantidade do que você está fazendo. Faça o que você pode fazer. Faça contento, mas faça muito bem. Faça generosamente. Faça com compaixão. Então Jesus faz com compaixão e amor. Faz em abundância, com perfeição. E Maria também. Então isso serve para a gente, para o olhar que a gente tem para o outro, em todos os pequenos gestos. Né? Desde o bom dia, quando a gente acorda, se depara com as primeiras pessoas que a gente cruza, né? Até a comida que a gente faz em casa, ou o serviço que a gente executa no trabalho, ou a caridade que a gente se propõe a fazer. E o nosso gesto, primeiro, tem que ser voltado para como eu posso servir o outro, e não no sentido egoísta de o que eu posso tirar do outro, o que o outro pode me dar. Jesus, ele não fez esse gesto, nem Maria, pensando na retribuição que aquela família pudesse dar a ele. Bom, primeiro, que essa família não pagou pelo vinho. Né? E segundo, que por mais que eles pudessem ser gratos, e eles certamente foram e agradeceram, né? Isso não mudaria nada na relação que eles tinham, porque Jesus e Maria estavam desinteressados. Eles não estavam preocupados em receber nada em retribuição. E isso é um fator fundamental na compreensão da caridade. Eles estavam preocupados em produzir a felicidade do outro, a alegria do outro. E aqui tem um ponto essencial também da caridade. Porque quando a gente oferece a caridade, a gente oferece antes essa oportunidade da alegria do outro. O alimento, a vestimenta, o dinheiro que a gente dá, a atenção, são apenas veículos dessa alegria que a gente proporciona. O que a gente está entregando como caridade é a alegria. E é uma alegria espirituosa, uma alegria espiritual. Não é uma alegria de um sorriso de chacota, não é uma ironia, não é uma falsa gargalhada. É uma alegria que vai ficar impregnada no coração daquele que recebe e que vai desenvolver nele uma semente, vejam bem, uma semente de gratidão. No dia em que ele for capaz de receber e ter gratidão, ele estará curado. Porque a gratidão irá curar inúmeros outros males e talvez até eliminar a prova da necessidade contínua e permanente que ele passa. No momento em que ele tiver a gratidão. Mas nós não podemos doar esperando a gratidão.
Vamos lembrar aqui que a colheita é divina. O plantio é nosso. Mas a colheita é divina. Então, a nós cabe essa caridade desinteressada, que entrega, que proporciona a alegria, que proporciona a chance daquele ser que é amparado de se sentir amado, de se sentir respeitado, acolhido. E eu estou falando aqui agora não apenas da caridade humana, como também a caridade a todos os seres com quem nós convivemos, né? Os animais, os vegetais, aqueles todos. Né? Uma plantinha seca que está morrendo, quando você coloca ela num vaso e enche de água, se você tiver um pouco de sensibilidade, prestar atenção, você é capaz de sentir a gratidão daquela planta. E eu vou contar aqui, confidenciar um episódio dessa semana que aconteceu comigo, que eu fiquei muito envergonhado. Saí para passear com os meus cachorros, olhei no jardim do meu prédio de frente e tinha uma daquelas flor pássaro, sabe quais são? Estrelízia. Linda essa flor, uma das que eu mais gosto. Estrelízia. Ela estava caída. E eu vi, porque normalmente essa flor ela fica em pé, ela tem uma folhagem linda, ela fica em pé. Eu não sei se foi o peso ou se passou por ali alguém e ela estava caída na grama. Eu falei, puxa, essa flor vai morrer. E fui passar com os cachorros. Quando eu voltei, eu tive uma intuição, falei, vou tirar essa flor daqui, vou colocar num vaso na minha casa, que ela vai durar mais. Né? Fiz isso. Tirei a flor, subi para o meu apartamento, coloquei ela num vaso e limpei os cachorros, fui fazer as minhas coisas. Estou eu estudando 18 horas por dia lá, por conta do mestrado. Me esqueci daquela flor. Ela estava lá no vaso e ela ficou lá. No dia seguinte, de manhã, eu acordo e olho a flor e percebo que ela começou a murchar. Eu falei, meu Deus, a flor não gostou da minha casa. O que será que aconteceu? E fui perto dela, não tinha colocado água. Gente, mas na hora, vocês não têm ideia de como aquilo me doeu o coração. Parece uma coisa boba, né? Desculpa aqui se eu estou falando algo para vocês, parece uma coisa assim menos importante. Mas eu me senti péssimo. Eu falei, caramba, eu tirei ela do jardim, querendo salvar, resgatar. Boto na minha casa num vaso seco. Como que eu fui fazer uma coisa dessa? O vaso ele não era transparente. O vaso até que foi a Bia que me deu, que era um vaso de argila grande. E eu não me lembrei que ele estava sem água, porque aquele vaso, naquele momento, ele não estava com outras folhas, ele só estava com essa. Aí o que eu fiz? Botei a água gelada, cortei de novo, arrumei, pedi 1000 desculpas para essa flor. E disse assim, me dá uma chance, porque eu estou vendo que você não morreu. Você não morreu, você é resistente, né? Então me dá a oportunidade de viver aqui na minha casa por mais um tempo. E não é que a planta renasceu, que a flor renasceu, né? E ganhou o vício de novo. Então assim, naquela hora eu senti, a planta não estava conversando comigo, eu não estou ficando maluco, né? Mas era como se eu tivesse sentido dela uma energia, uma sensação assim, tudo bem, eu te perdoo, não tem problema. Né? Porque é a grandiosidade da alma da natureza. Eu não estou falando com uma flor, eu estou falando com a alma da natureza que está ali representada. Né? Então, esse é um gesto simples de uma caridade que se pode fazer. Mas tem que ser uma caridade plena e não aquela que eu fiz. Né? Botei no vaso sem água. Esse tem cabimento isso. Mas isso às vezes se parece com a caridade que a gente faz no dia a dia. Né? Dá para a pessoa assim um negócio e falar, ó, se vira aí. Né? Agora você é que vai cuidar disso e essa pessoa não tem nem como se virar com aquilo. Né? Às vezes ela não sabe nem como usufruir daquilo. Eu fico imaginando aqui, vou falar mal dele, mas é só de brincadeira, tá? Bezerra de Menezes tem uma história muito bonita, que no último grande gesto de caridade que ele fez, ele já tinha doado todos os seus bens, etc., ele trabalhava muito pela caridade. Ele chegou, ele estava lá na sua casa, cansado, depois de passar dias e dias em auxílio, e bate à porta da sua casa uma mãe, uma criança, doente, quase morrendo, e pede para ele ajudar.
E ele não tinha mais dinheiro naquela hora, era de noite, ele não tinha nada na sua casa, não tinha alimento. Ele estava naquele dia que, vocês sabem como é que é isso, tem dia que você, cara, você não tem nada mais, né? Você não tem nada, chegou naquela hora que você não tem o que oferecer. E aí ele disse para ela, olha, você me desculpe, eu estou aqui com o meu coração apertado, não sei o que fazer por você, mas eu não tenho nada, não tem como te dar o dinheiro para você remédio, para você poder comprar, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí ele ouve dentro da cabeça dele assim, tem sim. Ver como é que são as coisas, né? Espiritualidade não é fácil, não. E aí, olhe para sua mão. O Bezerra tinha o anel de formatura da escola da medicina. E ele retira aquele anel, diz para a mãe vender o anel, com certeza, com o valor que ela conseguisse vender aquele anel, ela, né, viveria por vários dias, compraria o remédio e tal. A história que nos conta é que o Bezerra tinha sido um arrecadador de impostos na época de Jesus, e lá ele tinha sido muito corrupto, então ele tinha vários devedores, né? Essa história que chegou para a gente até hoje. Se é verdade ou não, não sei. E que aquela teria sido a última cobradora, né, daqueles que ele teria, então, roubado, né, se aproveitado na condição de cobrador de impostos. E ela veio, então, cobrar essa lição. Mas o que eu quero trazer aqui é que naquela hora da noite, morando ele naquela época na Tijuca, aqui nos bairros da Tijuca, que era muito longe do centro, longe das farmácias, acho que o remédio também, o anel também não ajudou muito imediatamente, quer dizer, era uma caridade que era boa no médio e longo prazo, porque ela ia ter que ir para o Ourives, para ele poder avaliar o anel, comprar o anel, ia ser roubada pelo Ourives, provavelmente, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que, por mais rica que seja a contribuição que a gente vai dar, valeu muito mais o gesto do desprendimento, da alegria, da esperança que ele entregou para ela. Porque, veja, a verdadeira caridade que o Bezerra fez naquele momento foi a esperança daquela mãe com o filho morrendo no seu braço por falta de recursos, e que ela poder sobreviver àquela noite e ser capaz de, no dia seguinte, encontrar as condições de auxílio que lhe seriam necessárias. Então, o gesto verdadeiro de Bezerra não estava no anel, que aquela noite era improdutivo para saciar as necessidades mais imediatas, mas estava nessa esperança, então, portanto, num gesto de otimismo, um gesto de alegria renovadora que proporcionou ao Bezerra, àquela senhora, a chance de transformar a sua vida. Então, o que Jesus faz também nas bodas de Caná é essa alegria, é esse contentamento, essa capacidade de transformação. Né? Porque, pelos costumes da época, e hoje não seria muito diferente, imagine uma festa de casamento em que, de repente, acabasse ali no meio da festa, bebida, comida e tal. Todo mundo, os noivos, iam virar motivo de zombaria, não é verdade? Em qualquer condição de hoje. A natureza humana, ela é vil. Ela é vil, né? Ninguém pagou nada para ir na festa, todo mundo no boca livre, mas chega lá, se a comida não estiver boa, se a bebida não estiver adequada, começam os comentários maliciosos a respeito daquilo. Então, o que Jesus e Maria também perceberam era uma forma de evitar que essa energia perniciosa fizesse parte daquela confraternização. Veja como é muito mais profundo esse gesto do chamado milagre das bodas de Caná. Né? Jesus, então, evita que a energia negativa no ambiente onde ele estava presente pudesse encontrar os artifícios necessários para baixar a vibração e provocar um escândalo, então, o desequilíbrio daquelas pessoas que estavam ali de boa vontade, principalmente os noivos, os seus pais e aqueles que mais próximos, sinceramente, festejavam com eles. Então, há também na caridade um comando energético para que as forças negativas não tenham mais acesso diretamente àquela pessoa que acessa o auxílio. Quer dizer, no gesto da caridade, a gente quebra barreiras, verdadeiramente, de elementos de obsessão, de magias negativas, né, de forças trevosas
que possam estar no envolto daquela pessoa que precisa da assistência. E não é difícil a gente imaginar que uma pessoa em necessidades extremas esteja exatamente nessa condição, né? Alguém que passa por muitas dores e necessidades vive situações de provas involuntárias, muito sérias. Não há nenhuma injustiça nisso, é a lei de causa e efeito. Ela provavelmente cometeu em vidas passadas algumas maldades, algumas coisas que produziram agora nessa vida essa condição em que ela precisa vivenciar na prática o mal que ela cometeu, de forma que ela possa aprender a não cometer, não repetir de novo essas falhas e no futuro poder reparar. Então, essa é a lei de causa e efeito. Mas o fato dela ter essa prova involuntária, dela passar por aquilo que a gente chama de karma, não significa que quem observa o karma possa ainda agravar essa circunstância. Muito ao contrário, é dever daquele que observa essas dores, essas dificuldades, de promover o auxílio, de promover o acolhimento, de promover a reparação. Não nos cabe julgar a situação daquela pessoa. Não nos cabe tentar, de maneira alguma, sequer compreender, investigar, a não ser que seja num processo de investigação de socorro espiritual. Mas por curiosidade, para alimentar a maledicência, de modo algum. Então, quando alguém produz a caridade verdadeira, desinteressada em auxílio, ele abre um facho de luz que vem junto com o bem que ele proporciona, e essa energia positiva quebra aquele entorno negativo, trevoso, né? E cria para aquela pessoa o estímulo necessário da renovação. Então veja como é importantíssimo o gesto da caridade. E é por isso que a gente ouve tantos depoimentos de pessoas que muitas vezes estavam à beira do suicídio e que receberam um gesto, um sorriso, né? Um bom dia diferente, ou uma preocupação no olhar, ou uma conversa acalentadora, e assim por diante, e que isso por si só modificou o seu ânimo e criou para ela a chance de fortalecer o seu espírito e de se renovar, né? Então são inúmeras e inúmeras as histórias, os depoimentos que a gente vê. E por quê? Porque a gente, quando vê uma pessoa na rua, quando a gente vê alguém da nossa casa, ou mesmo aqui, em qualquer lugar, a gente não tem como desvendar o íntimo. A gente não sabe o que aconteceu ali por dentro, né? Nós somos todos aqui muito carentes. Nós sempre nos achamos as vítimas, né? A gente vive um egocentrismo perigoso na Terra. Nós nos achamos, o Buda falava isso, né? O que nos comanda é o ego. Então a gente acha que tudo gira em torno do nosso ego, né? O mundo inteiro somos nós em relação ao mundo, nós em relação aos outros, e jamais os outros em relação a nós, né? A gente não tem a empatia espontânea, a gente não consegue se colocar na posição do outro. Primeiro a gente pensa na gente mesmo, né? Isso é mais ou menos aquela orientação que a gente vê no avião, né? Olha, está lá a máscara de despressurização, se cair a máscara, primeiro você põe em você e depois você põe no seu lado, né? Fico imaginando assim, eles recomendam isso inclusive em relação aos pais, né? Eu fico imaginando assim, jamais eu fico pensando num pai e numa mãe que ame realmente seus filhos, criança, vão colocar primeiro em si. Até deveriam fazer, essa orientação esteja muito correta. Mas quem tem o coração de pai e mãe sabe que vai primeiro botar no filho. Talvez por isso desmaie seja pior, né? Por quê? Porque isso é um instinto de quem ama, de quem tem esse amor incondicional. Você primeiro olha para o outro, depois você vai olhar para você, né? Essa relação de paternidade e maternidade é transformadora. Então o que a gente precisa aprender a fazer é estender esse sentimento a toda a humanidade, né? Para que a gente primeiro seja capaz de olhar a necessidade dos outros. E se todo mundo estiver olhando a necessidade dos outros, vai chegar um ponto em que alguém está cuidando de você também, né? Você está cuidando dos outros, mas alguém vai estar olhando para você. É esse o processo de reciprocidade que a lei de causa e efeito nos proporciona. Mas a gente não acredita, ou a gente acredita desconfiando, né? Então a gente faz de vez em quando, mas não é capaz de fazer sempre. Então o que Jesus nos convoca
é isso, né? Ele podia ter sido ali assediado, abordado pelos convidados para dizer, olha, estou precisando de vinho lá na minha casa também. Aliás, além do vinho, estou precisando de carne, estou precisando de outras coisas, né? Estou precisando de uma casa nova. Então, Jesus correu esse risco, né, dele ter sido ali vilipendiado, perseguido, né, pelos interesses daquelas pessoas que pudessem, então, enxergá-lo como uma fonte poderosa, infinita de riqueza. Ele correu esse risco. Mas como ele fez de uma forma desinteressada, nada aconteceu contra ele, porque ele estava também amparado. Então, isso é um gesto de extrema importância. O gesto da caridade que se coloca na posição da alegria. O gesto da caridade que produz a esperança. O gesto da caridade que quebra a corrente do mal, que quebra a corrente trevosa, que quebra o ciclo kármico que aquelas pessoas que precisam do auxílio estão vivendo. E produz nelas um facho de luz capaz de fazer com que elas também se curem, que elas também sejam capazes de se transformar e de usufruir da alegria, da abundância desse vinho que é servido em toda a sua perfeição e plenitude. Que assim seja a nossa vida. Graças a Deus.